Trilhas da Libertação, Medicina Holística. O cenário especial era um convite à reflexão, uma superior mensagem de estesia. Em pleno coração da natureza, recordava um anfiteatro grego, sem as paredes circunjacentes, banhado pela tênue claridade de um longo entardecer. Reunímo-nos ali alguns milhares de ouvintes interessados nas conferências hebdomedárias que estudavam e discutiam temas pertinentes ao futuro da humanidade terrestre. Os oradores eram convidados conforme suas especialidades e abordagens dos assuntos, por isso mesmo eram cativantes, arrebatadores. Naquela oportunidade, o conferencista era o Dr. José Carneiro de Campos, médico baiano que contribuíra grandemente para o desenvolvimento e a prática do sacerdócio, a que se dedicara na condição de verdadeiro apóstolo. Enquanto perfumada aragem perpassou no ar, Petitinga e nós acomodamo-nos entre os muitos interessados e aguardamos a alocução. Apresentado por venerando benfeitor, em poucas palavras, sem as referências vazias e desnecessárias, o amigo assomou à tribuna e, depois das saudações cordiais, começou a sua oração. A perfeita interação mente-corpo, espírito-matéria, constitui desde já a base do atual modelo holístico para a saúde. A anterior separação cartesiana desses elementos, que constituem um todo, contribuiu para que a terapia médica diante das enfermidades tivesse aplicações isoladas, dissociando a influência de um sobre o outro, com a preponderância dos efeitos de cada um deles na paisagem do equilíbrio orgânico, assim como da doença. Cada vez mais se evidencia que na raiz de muitos males está agindo a vontade do paciente, que se compraz na preservação do estado que experimenta, negando-se consciente ou inconscientemente a recuperação. Multiplicam-se por consequência as técnicas da autocura e, mediante estas, são colocados à disposição do enfermo os recursos que ele deve movimentar a benefício próprio, liberando-se dos mecanismos de apoio por meio dos quais mascara os conflitos, estresses e desconfortos íntimos que lhe subjazem no cotidiano. Fazendo uma pausa para que pudéssemos apreender a tese, logo prosseguiu com voz agradável. As tensões mal direcionadas e suportadas por largo período, quando cessam, são substituídas por moléstias de largo porte na área dos desequilíbrios físicos, dando gênese a cânceres, crises asmáticas, insuficiências respiratórias, etc. Outras vezes, propiciando estados esquizofrênicos, catatônicos, neuróticos, psicóticos, profundamente perturbadores. Quando afetam a área do comportamento moral, conduzem à ingestão e uso de drogas aditícias, alcoólicos, tabagismo, que representam formas de enfermidades sociais, degenerando o grupo humano que lhe padece a presença perniciosa. A influência da mente sobre o corpo é de grande significação para a saúde, pelo estimular ou reter da energia que a sustenta e, quando bloqueada pelo psiquismo perturbado, cede campo à proliferação dos germes que se lhe instalam, fomentando os distúrbios que se catalogam como doenças. Da mesma forma, a ação da vontade, aplicada com equilíbrio em favor da harmonia pessoal, desbloqueia as áreas interrompidas e a energia de sustentação das células passa a vitalizá-las, restabelecendo o campo de desenvolvimento propiciador da saúde. Novamente fez oportuno silêncio e logo adiu. A causalidade do comportamento psicofísico do indivíduo encontra-se no ser espiritual, artífice da existência corpórea, que conduz os fatores básicos da felicidade, como da desdita,
que decorrem das suas experiências ditosas ou desventuradas, responsáveis pela energia saudável ou não que lhe constitui o organismo, bem como pela vontade ajustada ou descontrolada que lhe assinala o psiquismo. O ser interior reflete-se no soma, que somente se recompõe e renova sob a ação da conduta mental e moral dirigida para o equilíbrio das emoções e da existência. A ação da vontade no restabelecimento da saúde ou na manutenção da doença é de ponderável resultado, refletindo os estados de harmonia ou os conflitos que decorrem da presença ou ausência da consciência de culpa, impondo reparação. Os estresses e traumas prolongados desgastam os controles retentivos do bem-estar e desatrelam as emoções que geram a desorganização celular. Diante de quaisquer problemas na área da saúde, a conscientização do paciente quanto ao poder de que dispõe para a autocura, desde que o deseje sinceramente, é de primacial importância, facultando-lhe a visão de um quadro otimista que lhe propicia a restauração pessoal. Há em todos os indivíduos quase uma tendência para a autocompaixão, a autodestruição, a vingança contra os outros, em esforço inconsciente por ocorrências que lhes são desagradáveis. Ante a impossibilidade de assumir essa realidade exteriormente, transformam tal aptidão em doenças, estimulando a degenerescência das células que aceleram a sua multiplicação, formando tumores cancerígenos, matando as defesas imunológicas e abrindo-se às infecções, às contaminações que perturbam a maquinária orgânica e fomentam a instalação das enfermidades. A Assembleia Silenciosa acompanhava-lhe o raciocínio claro com encantamento. Dando maior ênfase às palavras, prosseguiu. Não raro, pessoas portadoras de neoplasia maligna e outras doenças, quando recuperam a saúde, sentem-se surpreendidas e algo decepcionadas. Tão acostumadas se encontravam com a injunção mortificadora de que lhe eram objeto. Por outro lado, dão-se conta de que a família já lhes não dispensa a mesma atenção, e o grupo social logo se desinteressa por suas vidas, despreocupando-se em relação às mesmas. Sentindo-se isoladas, desmotivam-se de viver, criam recidivas ou facultam a presença de outras mazelas com que refazem o quadro de protecionismo que passam a receber, satisfazendo-se com a ocorrência aflitiva. Uma terapêutica bem orientada deverá sempre fundamentar-se na realidade do espírito e nos reflexos do seu psiquismo no corpo. Da mesma forma, diante dos fenômenos perturbadores da mente, o conhecimento do estado somático é de importância para aquilatar-se sobre a sua influência no comportamento mental. Espírito e corpo, mente e matéria não são partes independentes do ser, mas complementos um do outro que se interrelacionam poderosamente por meio do psicossoma ou corpo intermediário, perispírito, encarregado de plasmar as necessidades evolutivas do ser eterno na forma física e conduzir as emoções e ações às telas sutis da energia pensante, imortal, tão reencarnada. Sem essa visão de realidade do homem, a sua análise é sempre deficiente e o conhecimento sobre ele de pequena monta. Os traumas, os estresses, os desconcertos psíquicos e as manifestações genéticas estão impressos nesse corpo intermediário, que é o modelo organizador biológico, sob a ação do espírito em processo de evolução, e irão expressar-se no campo objetivo como necessidade moral de reparação de crimes e erros antes praticados. Se aquelas causas não procedem desta existência,
hão de ter sido em outra anterior. Igualmente, as conquistas do equilíbrio, da saúde, da inteligência, do idealismo resultam das mesmas realizações atuais ou transatas que assinalam o ser. A evolução é inexorável e todos a realizarão a esforço pessoal, embora sob estímulos e diretrizes superiores que a paternidade divina dispensa igualitariamente a todos. A transitoriedade de uma existência corporal, com a sua brevidade no tempo, são insuficientes para o processo de aprimoramento, de beleza, de felicidade a que estamos destinados. As diferenças entre o bruto e o harmônico, o sábio e o ignorante, o feliz e o desventurado, confirmam a boa e a má utilização das experiências anteriores, como também assinalam as maiores ou menores vivências, mais ou menos numerosas, de uns e de outros. A reencarnação é, portanto, processo intérmino de crescimento ético-espiritual, facultando a aquisição de valores cada vez mais expressivos na conquista da vida. Seria irrisão limitar a adição de títulos iluminativos ao espírito, projetado na sublime ventura da evolução, tendo pela frente a indimensionalidade do tempo que lhe está destinado. Nesse contexto, a doença é acidente de trânsito evolutivo de fácil correção, experiência de sensação desagradável que emula a aquisição do bem-estar e das emoções saudáveis, ocorrendo por opção exclusiva de cada qual, e somente o próprio indivíduo poderá resolver, corrigir e dela libertar-se. O interesse geral era manifesto. Os rostos denotavam em todos a satisfação. Passado breve tempo, deu curso à exposição. Os processos degenerativos que se manifestam como enfermidades dilaceradoras e de longo trânsito procedem sempre do caráter moral do homem, com as exceções daqueles que os solicitam para ensinar aos demais abnegação, dignidade e sublimação. Originam-se nos profundos recessos do temperamento rebelde, violento, egoísta e explodem como flores em decomposição nos órgãos que se esfacelam, sem possibilidades de recuperação. Pode-se dizer que esses mecanismos ulcerativos sempre se apresentam nos déspotas, nos sanguinários, nos ditadores, quando apeados do poder ou ainda durante a sua dominação, refletindo os terríveis contingentes de energias deletérias que vinculam intimamente. Os seus estágios finais são caracterizados por dores excruciantes e decomposição do corpo em vida, que ultrajaram com a mente perversa e insana. Quando tal não ocorre, fogem do mundo por meio dos suicídios covardes, que lhes demonstram a fragilidade moral, ou partem da terra vitimados por acidentes e homicídios dolorosos. O mesmo ocorre com aqueles que se utilizaram da roupagem física para o mercado do sexo, das sensações grosseiras e vivem aspirando sempre os tóxicos de potencial elevado de destruição vibratória. No seu tormento, são destruídos pelo psiquismo que lhes consumiu as forças e a capacidade de viver acima dos baixos padrões morais aos quais se entregaram. E mesmo quando, no cansaço dos anos e no desgaste da vitalidade, resolvem-se por mudanças éticas, por assumir nova compostura, não logram tempo para evadir-se aos efeitos dos atos passados, tombando nas engrenagens emperradas e esfaceladas do organismo escravo das construções mentais viciosas. A mente, exteriorizando as aspirações do espírito, impõe à organização somática as suas próprias aspirações e preferências, que se corporificam, quando mórbidas, nas mais diferentes dependências e patologias,
responsáveis pela desarticulação dos seus mecanismos. Assim sendo, qualquer abordagem terapêutica não deve ser parcial e sim holística, atendendo a todas as partes construtivas do ser. Em boa hora, a consciência médica confere atenção às terapias alternativas que, na sua maioria, consideram o homem um ser total e buscam-no essencial, imortal, trabalhando sobre a sua realidade profunda, que é o espírito, a fonte de energia a manifestar-se no corpo. Assim, mediante o novo modelo biológico, todo tentame em favor do equilíbrio deve fundamentar-se na transformação moral do paciente, na sua recomposição emocional, originada na mudança dos painéis mentais para a adoção de pensamentos sadios e na vivência concorde com os ideais de engrandecimento, que são catalisadores das forças vivas presentes na natureza. Sintonia ecológica, que interagem na sua constituição global. Eis porque as preocupações com o verde, a harmonia do meio ambiente e a sua preservação fazem parte do esquema de saúde social, mudando completamente os conceitos modernos da agricultura industrial para a superprodução, com os consequentes danos que decorrem das aplicações químicas, bem como as atuais alucinações imobiliárias que destroem a flora, tanto quanto a poluição dos rios, lagos, ar e mares, com os detritos químicos das fábricas, com o mercúrio, nas áreas de mineração e todos os fatores que transformam em chuva ácida destruidoras no aumento das áreas desérticas e no efeito estufa avassalador. O homem, desnorteado e ambicioso, destruindo a vida do planeta, mata-se também, como quase elimina suas possibilidades futuras, na menor das hipóteses, retardando-as. Qualquer modelo de saúde holística terá que abranger o conjunto das necessidades humanas e nunca deter-se apenas às suas partes isoladamente. O homem é membro da vida, tem vida integrada à natureza e deve ser considerado globalmente, alterando o tradicional modelo biomédico para uma visão mais completa, na qual o amor, conforme a proposta de Jesus Cristo, tem a prevalência, assinalando definitivamente as atitudes e condutas de cada um. Enquanto a medicina não se unir à psicologia, à ecologia, à agricultura e a outras doutrinas afins para um mais amplo conhecimento do ser, dando-lhe uma conduta holística, as terapias prosseguirão deficientes, incapazes de integrá-lo no contexto da realidade a que pertence, minimizando somente as doenças sem as erradicar, atendendo às partes sem maior ação no conjunto, assim permanecendo incompleta, insuficiente, portanto, para a finalidade da saúde global. Jesus Cristo, por conhecer profundamente o homem, curava-o ademoestando-o para evitar-lhe o comprometimento negativo, de modo a associá-lo ao bem geral, graças ao qual se poupava a males outros maiores. Fazendo uma pausa mais demorada, concluiu: o homem do futuro, após superar as suas deficiências presentes, receberá mais amplo auxílio da medicina, adquirindo saúde integral, que será também resultado da sua perfeita consciência de amor e respeito à vida. O crepúsculo fora substituído suavemente pela colcha escura da noite salpicada de estrelas fulgurantes, e uma claridade de luar tomara todo o recinto que respirava as emoções gerais. A reunião foi encerrada em clima de paz.